Fala aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos resolver as questões de inglês da prova da ESA do ano de 2022. Então, vamos lá, vamos partir para nossas questões. Nós temos aí 10 questões, tá? Bom, vamos lá. Questão de número 1, questão de número 41, é uma questão aí de interpretação de texto. Vamos ler esse texto aí e depois a gente lê o que a pergunta vai pedir pra gente. Ela diz o seguinte, ó, o texto diz o seguinte, ó, Basic Combat Training in the US Army, treinamento básico de combate no Exército dos Estados Unidos. Nós temos aí, vou fazer a leitura aqui em português para agilizar, tá? Soldados no Exército dos Estados Unidos são voluntários. O Exército treina os recrutas em unidades básicas de treinamento. A principal unidade básica de treinamento é o Fort Jackson, na Carolina do Sul. O treinamento básico tem duração de 9 semanas. Os instrutores são suboficiais. Eles ensinam habilidades militares básicas, incluindo marcha, exercício e treinamento com armas. Os recrutas em treinamento básico vivem e dormem em barracas ou alojamentos. Eles vestem uniformes militares. Eles não vão para casa durante o treinamento básico e não veem seus familiares antes da graduação. Tá? Então esse texto aí, ele descreve, né, como que é o treinamento básico de combate lá no Exército dos Estados Unidos. Aí a questão pede o seguinte, pessoal. De acordo com o texto, according to the text above, de acordo com o texto acima, nós podemos inferir que, bom, letra A, o treinamento básico de combate oferece uma estadia muito confortável para os recrutas. Bom, pessoal, a gente tem bem aqui, ó, o seguinte: os recrutas em treinamento básico vivem e dormem em barracas ou alojamentos, tá? Então a gente pode afirmar que uma pessoa que está dormindo ali em alojamento, dormindo ali, né, em barracas, eles têm uma estadia muito confortável? Bom, a gente não pode afirmar isso daí, tá? Então, alternativa letra A, a gente não pode fazer essa afirmação. Alternativa letra B, os recrutas não têm treinamento, né? Treinamento com armas durante o treinamento básico de combate. Bom, errado, ó. Aqui, ó, ele fala bem aqui o seguinte, né, no caso, ó. Ele fala bem aqui, ó. Eles, que são os suboficiais, ensinam habilidades militares, incluindo exercícios e treinamento com armas. Então, aqui ele fala que sim, tem esse treinamento aí com armas, tá? Aqui na letra B, a gente não pode ter isso daqui, a alternativa está incorreta. Alternativa letra C, Basic Training, o treinamento básico tem duração de menos de um mês. Bom, aqui ele fala, vou botar de azul, tá? O treinamento básico tem duração de 9 semanas. 9 semanas. Se a gente considerar que o mês tem 4 semanas, isso dá mais ou menos aí 2 meses e uma semana, tá? Então, ele tem mais que um mês aí. Então, a alternativa letra C também está incorreta. Alternativa letra D, os recrutas provavelmente sentem falta de seus familiares durante o treinamento básico de combate. Bom, essa daqui ela é interessante, tá? Ele fala que provavelmente. Repare que aqui no final, ó, o texto fala, ó, eles não vão para casa durante o treinamento básico e não veem seus familiares antes da graduação. Então, eles ficam, ó, 9 semanas sem retornarem ali para casa, tá? Então, essa alternativa letra D aqui ela é interessante porque ele fala que provavelmente sentem falta. Na alternativa letra E, ele fala o seguinte, ó, os adolescentes, os jovens, né, os adolescentes no Exército dos Estados Unidos são obrigados a se tornarem soldados quando eles completam 18 anos. Errado. Bem no começo do texto, vou colocar aqui de vermelho também. Os soldados, ó, eles são voluntários. Voluntários aí, tá? Então, não, eles não são obrigados. Então, alternativa letra E também está incorreta. Alternativa letra C, incorreta. Alternativa letra B, incorreta. E aqui na alternativa letra A, a gente, ó, inferiu que eles não têm, né,
uma estadia muito confortável, porque eles vivem e dormem em barracas, então a alternativa letra A também está incorreta. A alternativa mais adequada aqui é a alternativa letra D, que fala que eles provavelmente sentem falta de seus familiares. Ok? Então, questão de número 41, alternativa letra D. Vamos lá. Questão número 42, também uma questão de interpretação de texto. Ela diz o seguinte: Mark the only correct option according to the test below. Marque a única opção correta de acordo com o texto abaixo. A gente tem aqui, ó, problema de fluxo de caixa. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Ó. Querido, você tem que me dizer como nós estamos gastando o nosso dinheiro, disse a esposa para o seu marido. Eu deveria saber sobre essas coisas. Aí temos aqui, ó, fine, ok, disse o marido. Nós estamos gastando 25% em aluguel, 20% com as crianças, 30% com comida, 15% com roupas e 40% com carros. Aí a esposa responde, mas querido, isso dá 130%. E o marido responde, eu sei, esse é o problema. Tá? Então, esse texto ali fala, né, do casal que está discutindo, né, sobre o seu financeiro. Bom, vamos lá. Alternativa letra A diz o seguinte: The husband is complaining to her wife about her personal expenses. O marido está reclamando com a sua esposa sobre os gastos pessoais dela. Não, pessoal, não é isso daqui. A gente não pode ter isso daqui. A alternativa letra A está incorreta. Ele está explicando ali como eles estão gastando o dinheiro deles e não reclamando com a esposa sobre os gastos pessoais dela, tá? Então, a alternativa letra A é incorreta. Letra B. A esposa está muito feliz porque o casal está guardando dinheiro. Falso. Eles estão gastando mais dinheiro do que eles estão recebendo. Aí, tá? Ela fala bem aqui, ó, mas querido, isso dá 130%. E o marido responde, eu sei. Esse é o problema. Tá? Então, nesse finalzinho aqui, ó, deixa claro aí que eles não estão conseguindo guardar dinheiro. Bom, alternativa letra C. Deixa eu botar o laser. O marido quer saber como sua esposa está gastando o dinheiro deles. Não, é o contrário. A esposa quer saber como o casal, tá? A esposa que quer saber como o casal está gastando o dinheiro. Aí o marido vai e responde. Então, ó, o marido, não, errado. Quer saber? O marido quer saber? Não. Alternativa letra C está errada. Letra D, o casal está gastando mais dinheiro do que eles recebem, do que eles fazem ali. Então, sim, interessante essa questão aqui, essa alternativa aqui. E letra E, o casal está gastando as much money as they make, o tanto de dinheiro que eles ganham. Então, se eles ganham, sei lá, $2.000 e eles estão gastando ali $2.000, tá? Aqui é isso que a alternativa letra E nos diz, tá? Então, não, eles estão gastando mais do que eles recebem, mais do que eles ganham ali por mês, tá? Ou por semana, sei lá. Tá? Então, a alternativa mais adequada aqui para a questão 42 é o casal está gastando mais dinheiro, vou botar o laser, o casal está gastando mais dinheiro do que eles fazem. Então, questão 42, também alternativa letra D aí. Duas questões de interpretação de texto. Aqui era mais um scanning, né? Que você faz a leitura do texto e compreende ali o que o texto quer dizer. E aqui em cima, ó, a gente faz essa leitura do texto para a gente entender o que o texto fala, mas a gente consegue encontrar algumas informações ali no texto, tá? Para confirmar se aquela alternativa está certa ou errada. Aqui ele até fala, né? Os recrutas provavelmente, tá? A gente faz essa inferência aí que provavelmente eles sentem saudade ali da família. E na questão 42 é bem semelhante aí, a gente faz a leitura para entender. Ok, duas questões aí de interpretação de texto, vamos lá. Agora a gente tem aí, ó, as questões de gramática. A primeira questão aqui, questão 43, é uma questão aí de plural. Ela diz o seguinte, ó. The plural form of the sentence. O plural da sentença. The thief is threatening the child with a knife. O ladrão está ameaçando a criança com uma faca. Então aqui ó, a gente tem o plural. O plural, pessoal, cai bastante aí na prova da ESA. Praticamente todos os anos cai plural na prova da ESA. Vocês precisam estar ligados. Bom, vamos lá. Existem algumas palavras que a gente precisa saber.
Bom, vamos lá, vou botar aqui para vocês, ó. A primeira que eu vou botar, ó, o primeiro grupo de palavras que eu vou botar aqui, ó, que é importante que vocês gravem, é o seguinte. Existem palavras que terminam com F ou FE, que formam plural de maneira irregular. Nós temos, ó, palavras que terminam com F, vou botar direito aqui, ó. F ou FE, que vai ter o plural de maneira irregular. A gente vai acrescentar o VES. Que palavras são essas? A gente tem thief, que é ladrão. A gente tem knife, que é faca. A gente tem wife, que é esposa. A gente tem wolf, que é lobo. Wolf. Shelf, que é prateleira. Shelf, que é prateleira. A gente vai ter outras também. Elf, life, tá? Então, outras palavras também são importantes, mas eu vou botar essas daqui que costumam aparecer mais, tá? Mas saibam que existem sim outras palavras que são importantes e que você precisa saber essas palavras, tá? Porque a banca ela pode querer jogar outras palavras que não cai tanto, tá bom? Então, vou botar essas aqui que são mais importantes, aí você depois dá uma pesquisada. Bom, qual é o plural dessas palavras aqui? Vai ser o seguinte, a gente vai retirar esse F ou FE e vai acrescentar VES. Então, ó, thieves. Vou botar aqui o life, né? Não custa nada. Life. Life. Thief, thieves, ladrão, ladrões. Faca, facas, knives. Esposa, esposas. Lobo, lobos. Lobos. Prateleira, prateleiras. Vida, vidas. Tá? Então são palavras aí que são substantivos aí que formam o plural de maneira irregular e terminam, né, com F ou FE. Então preste atenção, muito importante. Mas vocês também precisam saber de outras palavras. Existem também outras palavras que formam o plural de maneira irregular, alterando a sua estrutura interna. Que palavras são essas? Vou colocar aqui de azul. Nós temos o seguinte, nós temos woman, já botei, né, em outras aulas algumas dessas palavras, agora eu vou tentar dar uma alterada aqui, uma variada, tá? Então, ó, já botei man em outra, vou botar aqui agora woman. Woman, vou botar aqui mais próximo. Woman. Nós temos aí child, muito importante. Person. Nós temos ox, que é boi. Nós temos foot, que é pé. Nós temos aí, já botei o rato, vou botar o piolho. Piolho, tá? Essas daqui são algumas das palavras aí que são importantes. Bom, woman, ele sofre o plural de maneira irregular. Irregular, como vai ficar? Deixa eu só botar aqui. Deixa eu só... Acho que dá pra ver. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Pera aí. Dá uma diminuída só pra enquadrar legal. Tá? Vai passar um pouquinho da linha ali, mas vai dar pra fazer. Nós temos, ó, o plural de woman. É women. Com E. Com E. Women. Dá uma chegada pro lado, peraí. Vai ficar feio. Botar de azul, aí dá pra distinguir. Women. Mulheres. Child, que é criança, vira children, crianças. Person, vira people, pessoa. Pessoa, vira pessoas, pessoas. Ox, vira oxen, boi, bois. Foot, vira feet, que é pé, pés. Luz, vira lis, que é piolho, tá? Então são alguns substantivos aí importantes que podem aparecer para vocês, tá? Vamos lá. Ele quer que a gente faça, né? A questão pede para a gente fazer o plural dessa sentença aí. Então, as palavras que estão sublinhadas, elas vão para o plural. Nós vamos ter o seguinte, já vou escrever aqui a palavra, depois a gente só encontra ali nas alternativas. Eu tenho os ladrões, thieves, os ladrões, então lembra, ó, thief,
viratives, estão. Presta atenção aqui, pessoal, isso aqui é importante, ó. Repare que eu tenho aqui a presença do verbo to be conjugado para a terceira pessoa do singular. No plural, a gente vai ter a presença do verbo to be conjugado para a terceira pessoa do plural. Então, ó, the chiefs are treating the children. The children, agora o plural de child é children. Então, repare, ó, children. With a knife. With knives, pessoal. Knives. Repare, pessoal, falei isso em outra aula, que a gente não vai utilizar o artigo indefinido a ou an antes de substantivo no plural ou antes de substantivos incontáveis. Quando eu jogo essa sentença para o plural, essa parte aqui vai para o plural e esse artigo indefinido aqui, ele vai sumir, tá? Então, vou até, ó, quando ele vai para lá, ele some, tá bom? Então, preste atenção aí que isso é importante. Vamos lá, vamos olhar, analisar aí as alternativas. Nós temos o seguinte, alternativa letra A, thieves. Ó, já tem o plural errado aqui, ó, na primeira, vai para thieves. Então, alternativa letra A não pode. Alternativa letra B pode, pode. Letra D não pode. Alternativa letra E pode. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó, o verbo to be, a conjugação do verbo to be. Aqui poderia, mas a gente já eliminou. Letra B pode, letra C pode. Aqui poderia, mas também já eliminamos. E aqui na alternativa letra E, não podemos ter essa conjugação do verbo to be. Isso aqui está errado. Então, a alternativa letra E está errada ali, tá? Sobrando aí a alternativa letra B e a alternativa letra C. Aí vamos lá. Os ladrões estão ameaçando. Aqui, ó, a gente tem, ó, childs com S. Isso aqui está errado. O plural de child, desse substantivo, é um plural irregular, tá? Ele altera a sua estrutura interna e não apenas acrescenta S ali a palavra. Então, a gente pode eliminar aqui a alternativa letra B, sobrando aí a alternativa letra C. Então, sim, aqui a gente pode ter the children with knives. Aqui tá ok, aqui tá ok, aqui em cima também tá ok. Aqui em cima está ok, aqui em cima está ok. Nenhuma dessas alternativas aqui tem o artigo indefinido, tá? Interessante. Se eu fosse a banca, eu colocaria aí, tá? Esse artigo indefinido em alguma alternativa aqui, só para ver se o aluno ia prestar atenção, tá? Então, chegamos aí na alternativa letra C, na questão de número 43. Ok? Preste atenção, pessoal. Essas palavras aqui são importantes, mas fica tranquilo que eu coloquei outras palavras aí. Em outras aulas de resolução, tá? Vamos lá, questão número 44, ela diz o seguinte, marque a opção que melhor completa o espaço em branco. Aqui a gente vai ter uma questão de comparativos e superlativos, tá? Ele fala o seguinte, ó, coronel é um rank no exército, mas é do que, ó, opa, do que general. Bom, pessoal, já falei isso em outras aulas, mas vou repetir aqui. Quando a gente tem esse then aqui, ó, a gente já tem que ficar em alerta de que, opa, esse then é uma característica de comparativos. Vou colocar aqui para vocês, ó, o comparativo de superioridade, que é o que aparece aqui na questão, tá? O comparativo e o superlativo. Nós temos o seguinte, a gente vai ter o comparativo, só para a gente revisar, tá? Para a gente dar uma revisada aí, que é bom reforçar esse assunto na nossa cabeça. Comparativo de superioridade. Nós vamos ter adjetivos longos e adjetivos curtos. A regra vai ser o seguinte, quando a gente tem adjetivo... Eu vou escrever aqui para não... Faz logo o trabalho todo. Vamos lá. Quando a gente tem, ó, comparativos de superioridade, a gente vai ter a seguinte regra. A gente tem os adjetivos longos e os adjetivos curtos. Adjetivos longos vai formar o comparativo da seguinte maneira. A gente vai ter o more, adjetivo ou advérbio, tá? Mas vou botar só adjetivo aqui. Then. Então, a gente tem o more, adjetivo, then. Quando a gente tem adjetivos curtos, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o adjetivo ou o advérbio, mais a desinência ER ao final dele. E depois a gente tem o then. Aí, tá? Então, repare, ó. Esse then é característica aí dos comparativos.
A gente também tem o superlativo. Superioridade. A gente também tem a regra aí do superlativo de superioridade. Adjetivos curtos e adjetivos longos aqui também, tá? Então, vou botar aqui, ó. Longos, curtos. Aí você presta atenção. Quando a gente tem o adjetivo, quando a gente tem um superlativo, quando a gente tem um adjetivo longo, utilizando ali no modo superlativo, a gente vai ter a seguinte regra. A gente vai ter o de, que é o artigo definido, most, mais adjetivo ou advérbio, tá? Adjetivo ou advérbio. Se a gente tem um adjetivo curto, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o de, a gente vai ter o adjetivo, mais essa terminação EST aí no adjetivo, quando a gente vai formar o superlativo de superioridade. Só tem essas regras, né, de adjetivos curtos e adjetivos longos para o comparativo e o superlativo de superioridade, que aparece aqui. É interessante que a gente faça uma revisão aqui e aprenda eles, tá? Mas vamos lá, porque nas alternativas a gente vai ver o superlativo também e o comparativo no caso. Vamos lá, vamos responder agora a questão sabendo disso daí, ó. Coronel é um rank no exército. É o maior, repare, ó, terminação ST, ó. Terminação ST para um adjetivo curto. Não, pessoal, aqui eu não vou utilizar o grau superlativo dos adjetivos. Aqui eu ia precisar, por exemplo, do artigo de. Aqui antes seria interessante ter o artigo de aqui para utilizar um superlativo, então a gente não vai utilizar superlativo aqui nesse caso. Bom, coronel é um baixo rank, é uma baixa patente no exército? Bom, não, pessoal, coronel é uma alta patente no exército. Então, não aqui, ó. Coronel é a mais alta patente, é a alta patente, a mais alta ali? Também não, pelo mesmo motivo lá da alternativa letra A. Coronel é a mais baixa patente? Também não. Aí, a gente eliminou todas as alternativas aí por causa desse superlativo na primeira lacuna ali, tá? Das alternativas. Então, não. Letra A não pode, letra B não pode, letra C não pode, letra D não pode. Então, só sobrou letra E. A gente vai ter o seguinte, ó. Coronel é uma alta patente? Sim, interessante. É uma alta patente no Exército. Mas essa patente não é, ó, essa patente é, no caso, essa patente é mais baixa do que, então aqui a gente vai utilizar ó, o comparativo. O comparativo, repare que eu tenho aqui ó, um adjetivo curto e eu tenho essa terminação ER bem aqui, ó, de adjetivos curtos. Adjetivos curtos, mais terminação ER e depois o den. Então, esse den é uma característica aí de comparativos. Então, sim, coronel é uma alta patente no exército, mas ela é mais baixa do que general. Olha, mais baixa do que general, nesse caso, tá? Aí, só como apareceu aí, né, o superlativo nas alternativas, eu coloquei aqui essa revisão aí sobre superlativos, aí falei sobre a regra dos adjetivos curtos e longos, tá? Só isso daí. Bom, alternativa, questão bem tranquila aí, alternativa letra E, pessoal, para essa questão de número 44. Bom, vamos lá. Questão de número 45, ela diz o seguinte: Mark the option that correctly completes the sentence below. Marque a opção que completa a sentença abaixo corretamente. Nós vamos ter aqui, ó. My parents are seriously thinking about to Canada. Aqui nas alternativas nós temos move, que é se mudar. Meus pais estão seriamente pensando sobre se mudar para o Canadá. Aqui ele vai pedir para a gente preencher aí com um verbo, né? A gente precisa saber qual é a forma mais adequada para preencher essa lacuna. Aqui, pessoal, esse assunto ele é um assunto interessante. Eu não achei que poderia cair assim na prova da ESA, mas já caiu, tá? Isso daqui é o infinitivo e o gerúndio. Existe, né, uma parte aí que a gente estuda, que é o infinitivo e gerúndio. A gente tem um módulo completo lá no curso, né, o curso completo de inglês que eu tenho. Então a gente tem um módulo completo que a gente fala sobre isso. E um dos casos, né, que a gente vai ver lá no infinitivo, no gerúndio, é quando a gente tem verbos vindo após preposições.
Quando a gente tem verbos vindo após preposições, esses verbos eles precisam estar no gerúndio. Então, vou botar aqui para a gente revisar. Quando a gente tem preposições, vou botar direito, e a gente tem um verbo seguindo essa preposição, então esse verbo ele precisa estar no gerúndio, ou seja, no I, com a terminação ING. Isso aqui é muito importante, tá? Além disso, a gente vai ver, né, lá no módulo que existem alguns verbos que, quando aparecem outros verbos após esses verbos, a gente também precisa que esses verbos que vêm depois estejam no gerúndio. Que verbos são esses? Então, depois desses verbos aqui que eu colocar, o que vier depois, os verbos que vier depois desses verbos precisam estar no gerúndio. Bom, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aí, vou botar de azul, o verbo enjoy, que é aproveitar. Então, enjoy. Deixa eu botar direito aqui, tá? Ficou feio. Meu J ficou feio. Isso aqui é um J, isso aqui é um Y, tá, pessoal? Enjoy. Nós temos também o mind. O mind ali, que é eu não me importo de fazer isso por você, tá tranquilo. Seria mais ou menos assim. O avoid, que é evitar. Suggest. Deixa eu direitar aqui. Ficou horrível. Suggest, acho que dá para entender que isso aqui é um G, né? Suggest, que é sugerir. Tem também o keep, que é manter. Tem também o... Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu lembrar. Postpone. Postpone, que é adiar. Tá? Depois desses verbos aqui, se a gente tiver lá uma lacuna, como a gente teve ali em cima, o verbo, né, que vier dentro aí dessa lacuna, ele também precisa estar no gerúndio. Tá bom, pessoal? Então preste atenção aí. Vou botar aqui de vermelho. Verbo no gerúndio. Horroroso. No gerúndio. Ok? Aí com aquela terminação ali. ING. Tá? Então, só dar uma diminuída aqui só para enquadrar. No ING. Vou botar aqui. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Meus pais estão seriamente pensando sobre. A gente tem aqui essa preposição. E depois de preposições, a gente precisa que o verbo esteja no gerúndio. Então, moves, não. Lembra que essa terminação S aqui é quando a gente tem a terceira pessoa do singular. Então, não poderia ter aqui, ó, porque eu estou me referindo aos meus pais, então eu me refiro a eles. They are serious. Moving, interessante. Depois de preposições, utilizamos o gerúndio. Moved, não. To move, não. A gente não vai utilizar o infinitivo. A gente utiliza o infinitivo com o to, com essa partícula to, aqui em outros casos aí, tá? Mas não aqui a gente não vai utilizar o infinitivo. E move, tá? Que é o infinitivo sem o to, também não vamos utilizar esse caso aqui. Ficamos aí com a alternativa letra B, moving. Moving. Aí deixa eu botar só um exemplo aqui só para... Por exemplo, eu falo o seguinte, I enjoy listen to music. I enjoy listening to music. Eu gosto, aí repare, ó, eu gosto, eu curto ouvir. Depois desse enjoy eu preciso de um verbo no ing, tá? Eu gosto de ouvir música. Tá? Então preste atenção aí, isso aí é muito importante, pode aparecer para vocês. Vamos lá, questão de número 46, ela diz o seguinte, ó. And this leads many people to seek help in neighbor country. A palavra em negrito pode ser substituída sem alteração de sentido por. Bom, aqui, pessoal, uma questão de quantificadores interessante aparecer aí para vocês, tá? Aqui ele fala o seguinte, ó. Isso leva muitas pessoas a procurar ajuda em países vizinhos. A palavra em negrito pode ser substituída sem alteração de sentido por. Aqui a gente tem o many. A gente vai ver lá nos quantificadores que a gente vai ter o many
e o much para falar de grandes quantidades. Aí o many significa muitos e o much significa muito. Muito, muito, tá? Muito. Só que, presta atenção, a gente só utiliza o many com substantivos contáveis e o much com substantivos incontáveis. Isso aqui é importante. A gente também tem, já revisando, fazendo a revisão completa, o few, né? O few aqui. E a gente tem aqui, ó, o little. Esses dois aqui, eles falam sobre poucas quantidades. Aí o few, eu já botei aqui do ladinho, né? Porque ele se refere a substantivos contáveis e o little é utilizado aí com substantivos incontáveis, tá? Então nós temos o much, little, many e few, tá? Porque eles apareceram aqui nas alternativas, então já coloquei aí. Bom, a gente vê também lá no módulo de quantificadores o seguinte, que geralmente a gente vai utilizar isso daqui, ó, em frases na negativa, exceto aí o many, que pode aparecer em frases afirmativas. A gente vê isso. O much vai ser mais utilizado aí em frases negativas. O many e o much vai ser mais utilizado em frases negativas, mas o many ele pode sim aparecer em frases afirmativas, que é o caso aqui, tá? Que apareceu em uma frase afirmativa. A gente tem lá que existem outros quantificadores que falam sobre grandes quantidades, que são utilizados tanto para substantivos contáveis quanto para substantivos incontáveis e utilizado ali em frases afirmativas. Que quantificadores são esses? É importante. Então, ó, nós temos o a lot of, nós temos o lots of, aí. E nós temos também o plenty of, a gente acaba vendo o plenty of, ele fala de grandes quantidades aí de algo que tem mais do que o necessário, tá? Então eles falam sobre grandes quantidades, muitos e muito, e são utilizados aí tanto para substantivos contáveis e substantivos incontáveis, ok? Então preste atenção aí, isso aqui é importante. Vamos lá? Ele fala, ó, a palavra em negrito, que é many, pode ser substituída sem alteração de sentido por. Vamos lá, a lot of. Sim, interessante, ó. Utilizamos a lot of em frases afirmativas para falar de grandes quantidades e utilizamos com substantivos contáveis e incontáveis. Bom, interessante. Podemos utilizar o much, pessoal. O much não pode ser utilizado ali. Por quê? Porque depois do many a gente tem people e people é o plural aí da palavra person. Esse daqui então é um substantivo contável. Eu não posso utilizar o much com substantivos contáveis. Então o much não pode. O little é a mesma coisa. O little fala sobre pouca quantidade e é utilizado com substantivos incontáveis aí. Então o little não pode. O few, ele até pode ser utilizado aí com substantivos contáveis, porém ele fala sobre pouca quantidade. Ali ele fala que muitas pessoas procuram ajuda em países vizinhos. Então o few não pode. E o some significa algum, algumas aí. Então não, o some não faz sentido ali. A alternativa mais adequada aqui, alternativa letra A. Então, ó, a lot of people. This leads a lot of people to seek help in neighborhood country. Bom, isso leva muitas pessoas a procurarem ajuda em países vizinhos, tá? Aí, pode só um bizu, só um bizu. Pode ser que apareça às vezes, ó, o seguinte, ó. Repare que eu tenho a, lots of, e aqui embaixo eu tenho, ó, lots of. Lots of. Aí, tá? Então, toma cuidado com isso daí. A gente pode até ter o lot of, mas isso aí vai funcionar como advérbio, a gente vai ver isso aí em outros casos, tá? Mas basicamente, quantificadores, pode ficar tranquilo, é isso daqui. Vamos lá, questão número 47 também é uma questão de interpretação de texto. Ela diz o seguinte, ó. Read the cartoon and mark the best option that interprets its message. Bom, leia a tirinha ou o cartoon ali e marque a melhor opção que interpreta a sua mensagem. Aí nós temos aqui, ó, um garotinho. Nós temos aqui o pai desse garoto, né, sentado lendo o jornal. Ele fala o seguinte, ó. Quando eu crescer, pai, quando eu crescer, eu quero ser exatamente como você. Eu quero ser exatamente como você. Exceto, ou seja, ele quer ser
exatamente como o pai, exceto que ele quer ser mais alto. Então, repare, ó, a terminação é R aqui, ó, em todos eles, ó. Porque a gente vai ter aí, ó, regras de adjetivos curtos. Bom, ó, exceto que eu quero ser mais alto, mais esperto, mais magro, mais rico, mais bonito e mais feliz. Então, ó, ele quer ser exatamente igual ao pai, porém ele quer ser mais alto que o pai, mais inteligente que o pai, mais magro que o pai, mais rico que o pai, mais bonito e mais feliz que o pai dele, tá? Aí vamos lá. Aí, ó, só tem esse handsome aqui, pessoal. Isso aqui é algumas regrinhas aí específicas, tá? Não vou mencionar isso daí, porque você pode ver aqui, cara, mas handsome é um adjetivo muito longo, porque tá terminação é R. É algumas regras específicas aí, tá? A gente vê isso lá no curso, eu menciono aí também lá nas resoluções de exercício. Mas vamos lá, vamos responder essa questão aí. Bom, letra A. O filho quer ser exatamente como o seu pai, sem nenhuma exceção. Errado. Quando a gente tem aqui, ó, without any exceptions, sem nenhuma exceção. Isso daqui está errado. Ele fala bem aqui, ó, exceto que eu quero ser mais alto, mais inteligente, mais bonito. Então a alternativa letra A está incorreta. Ele fala, ó, na letra B, na verdade, né, de fato, o filho quer ser diferente do seu pai quando ele ficar adulto. Bom, interessante, né? Ele fala que quer ser exatamente como o pai, exceto que ele quer ter, né, características ali totalmente diferentes que o pai dele possui, tá? Então ele quer ser mais alto, mais inteligente, mais rico, mais feliz aí. Então essa alternativa aqui, ela é interessante. Na verdade, o filho quer ser diferente do seu pai quando ele ficar adulto. Vamos ver aqui a alternativa letra C. Deixa a alternativa letra B aí. O filho pensa que o seu pai é muito alto, inteligente, magro, rico, bonito e feliz. Não, né? Se o filho achasse que ele era muito, ele não ia desejar ser mais do que o pai dele, tá? Então, não. O pai pensa que o seu filho, na alternativa letra D, o pai pensa que o seu filho é baixo, estúpido, gordo, pobre, feio e miserável. Bom, nada a ver, né? Nem é o pai que está falando ali, é o garotinho que está falando isso pro pai dele. O pai está ensinando ao seu filho como ser alto, rico, inteligente, magro, rico de novo, ó, rico e bonito e feliz, tá? Então, não aí. Só o garotinho falando ali pro pai o que ele quer ser, tá? Então, a alternativa mais adequada aqui para essa imagem é a alternativa letra B, que fala que, na verdade, o filho quer ser diferente do seu pai quando virar adulto. Tá interessante essa questão aqui. Bom, questão aí número 48, uma questão de preposições. Essa questão aqui ela é mais de vocabulário do que de preposições, tá? Mas vamos lá. Preencha o espaço em branco com a única preposição correta. Fair play. Aí a sentença diz o seguinte, ó. Ei, quebre as regras de novo e você do jogo, disse o juiz para o jogador de futebol. Aí ele respondeu, desculpa, senhor, disse o jogador de futebol. Isso não irá acontecer de novo. Aqui nesse caso, nessa lacuna aqui para a gente preencher, a gente vai preencher uma preposição que passa o sentido de quebra as regras de novo e você será expulso da partida. Você será expulso da partida. Bom, pessoal, nesse cenário, nesse contexto de competição, de jogos, por exemplo, a gente vai utilizar qual preposição? A gente tem aqui, ó, out, interessante, que fala fora. O at, que é uma preposição aí, o at, ele é utilizado para falar de lugares, né, locais e lugares aí, quando a gente utiliza como referência. A gente também utiliza o at quando a gente fala de tempo, quando a gente fala ali de horas exatas, tá? Então, às 6:30 da manhã, por exemplo, a gente utiliza at. Então, nesse caso aqui, o at sendo utilizado como locais e horários ali, não faz sentido. A gente tem aqui, ó, off. Bom, vamos deixar o off. Aí. A gente tem aqui na letra D o with. With significa com. Geralmente, né, a gente utiliza o with aí quando a gente fala que a gente está acompanhado de alguém, de alguma coisa ali, ou a gente utiliza ali para falar que a gente fez algo com um instrumento. Então, eu fiz algo com uma escada, por exemplo. Eu subi o telhado com uma escada, utilizando ali uma escada. Então, esse with aí também não faz sentido
nesse contexto aqui. E por último, nós temos aqui a alternativa letra E, along. Along também não faz sentido, porque along é ao longo, tá? Então, ó, caminhar ao longo de um rio, tá? Então, seria basicamente para isso aí que a gente utilizar essa preposição along. Aqui a gente tem, ó, o out e o off. Out e o off. Essa questão aqui, pessoal, como ela é uma expressão aí, né, muito comum nesse contexto de futebol, a alternativa correta para preencher essa lacuna aqui é o out. Out of the game. Bom, isso aqui é bem básico, isso aqui dava até para a gente fazer assim, só visualizando, tá? Mesmo se a gente não soubesse aí dessa expressão, tá? Mas quando a gente fala de estar fora, ser expulso de alguma coisa, ser expulso do jogo ali, ser expulso da competição, a gente utiliza a preposição out. Aí, o off a gente pode utilizar como o oposto de on. Eu falo o seguinte: on, off. Por exemplo, quando a gente entra aí lá no curso, a gente tem um módulo de preposições e eu falo de uma parte específica ali, né, de entrar e sair de meios de transporte. Quando a gente entra num ônibus, por exemplo, a gente utiliza get on. Quando a gente sai do ônibus, a gente utiliza o get off. Aí, a gente também tem o in, e você poderia, né, pensar nessa questão dessa maneira aqui. Quando a gente tem um meio de transporte aí pequeno ali, onde você não consegue caminhar, como um carro, você fala get in, entrar, e get out, sair, ó. Então eu tenho in e o out. O in é estar dentro, o out é sair. Aí, o in e o out aí são opostos, tá? Então você poderia pensar aí dessa maneira, tá? Então, ó, a gente utiliza aí nessa questão aqui de número 48, o out. O off também a gente vê em alguns phrasal verbs aí, como turn on e turn off, que é o desligar, por exemplo, tá? A gente tem, ó, turn on, que é ligar, e o turn off, que é o desligar, tá? Mas nesse contexto aqui, a mais adequada é a preposição off. Aí, ok? Alternativa, então, alternativa letra A. Bom, continuando, vamos lá, questão de número 49, depois número 50 para a gente finalizar. Aqui uma questãozinha também de interpretação de texto, pessoal. Ela diz o seguinte. Só um segundo. Desculpa. Vamos lá, voltando. Leia o texto abaixo e marque a opção que melhor descreve o assunto abordado. Aí, né, ele facilitou, ó, deu em português aqui, tá? Deu em português, ó. Cartografia e orientação no terreno, treinamento físico, militar, tecnologia militar, comunicação no exército, serviço médico em campanha. Vamos lá. Ele fala bem aqui, ó, training physical, treinamento físico. Essa questão aqui ela é interessante. Vamos lá. Treinamento físico. Treinamento físico é uma parte importante na vida militar. O comandante de companhia ou o comandante de pelotão organiza as atividades de treinamento físico todos os dias. Todos os dias. Soldados correm todas as manhãs. Eles vão para a academia 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana e fazem, né, levantamento de pesos abdominais e flexões. Eles geralmente vão para a piscina 1 vez por semana. Os soldados têm, né, um teste físico todos os anos. Muitos soldados geralmente fazem mais esportes em seu tempo livre, no seu próprio tempo ali. Muitos soldados jogam futebol todo final de semana. Alguns soldados jogam tênis ou fazem ali, né, karatê ou boxe, tá? Então, o texto fala aí, né, sobre a rotina dos militares ali, né, da rotina de treinamento físico militar. Aí vamos lá, nas alternativas nós temos cartografia e orientação de terreno? Não. Treinamento físico militar? Sim. Questão mais fácil aí da prova, tá? Treinamento físico militar? Sim. Tecnologia militar? Não. Comunicação no exército? Não. Serviço médico em campanha? Não. Então, a alternativa aqui mais adequada, alternativa letra B. Mas aqui a gente tem, ó, uma coisa interessante que a gente pode utilizar para revisar, tá? Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem aqui um texto que descreve o quê? A rotina dos soldados ali, né? A rotina de treinamento físico dos soldados. Olha como essa questão ela é muito boa para a gente fazer a revisão de palavras, né, que estão associadas à rotina e ação habitual, ou seja, ao presente simples. Vamos lá, vamos só reler esse texto aqui e agora eu vou marcando essas partes que são importantes, tá? Isso aqui é muito importante para a gente treinar
e aprender a fixar, né, esse assunto aí. Vou botar de rosa aqui porque eu gosto de botar os marcadores temporais de rosa. Bom, vamos lá de novo. Ó. O treinamento físico militar é uma parte importante na vida dos militares. O comandante de companhia, o comandante de pelotão, organiza, ó, repare, presente simples, as atividades físicas todos os dias. Então, ó, primeiro marcador temporal, todos os dias. Os soldados correm todas as manhãs. Soldados correm todas as manhãs. Então, ó, repare, de azul eu vou colocar o verbo e esse verbo está no presente simples. Todas as manhãs. Soldados no plural, tá? Eles vão para a academia 2 vezes ou 3 vezes por semana e fazem levantamento de peso. Ó. Eles vão para a academia 2 vezes por semana e fazem levantamento de peso, abdominais e flexões. Eles geralmente vão para a piscina uma vez por semana. Os soldados têm um teste, né, físico, todos os anos. Então, ó, take. Aqui. Muitos soldados geralmente fazem mais de um esporte no seu tempo livre. Muitos soldados jogam futebol todo final de semana. Alguns lutam karatê, alguns soldados jogam tênis ou lutam karatê ou boxe, tá? Aí, né, só botei aqui pra gente ir revisando essas palavras. Olha como essas palavras aparecem. Olha como essas palavras são importantes. Então, ó, everyday, rotina, ó, presente simples. Correm todas as manhãs, vão 2 vezes ou 3 vezes por semana e fazem levantamento de peso, flexões abdominais. Eles geralmente vão 1 vez por semana. Eles têm teste físico todo ano. Eles geralmente fazem mais de um esporte. Eles jogam todos os finais de semana. Então, repare, ó, esses marcadores temporais associados ali a rotinas e ações habituais. Tá muito interessante isso aqui, bom para revisar. Por último, questão também bem tranquila aí que fala de verbo to be. Ele fala o seguinte, ó: choose the best alternative to fill in the box and complete the sentence correctly. Escolha a melhor alternativa para preencher a caixa, né? Essa caixinha aqui no caso, e completar a sentença corretamente. Aí nós temos aqui, ó, 3 oficiais falando, discutindo ali sobre estratégias ou sobre a situação deles ali em algum momento, sei lá, na guerra. Vamos lá. It's your call, General. É o seu general. We, the little blue guys or the little red one? Ele pergunta, nós somos os azuis, os caras azuis, né, os pequenos caras azuis ou os pequenos caras vermelhos? Aqui, pessoal, bem tranquilo, a gente só ia precisar saber a conjugação, os pronomes, no caso. A gente vai ter os pronomes aí, só botar aqui rapidinho. Vou botar de azul os plurais. E a conjugação do verbo to be para esses pronomes. Nós vamos ter o seguinte, pessoal. Ó. Eu tenho o I, no presente fica am, no passado fica was. Nós temos o you, no presente fica are, no passado fica were. Nós temos o he, she, it, terceira pessoa do singular, no presente fica is, no passado fica was. E nós temos aí, ó, as demais pessoas do plural. Então, para as demais pessoas do plural, nós vamos ter or para o presente e o were para o passado. Aqui a gente tem uma pergunta. E aqui a gente tem o pronome, vou botar de azul, we. Nós temos o pronome we. Temos uma pergunta e temos o pronome we. Vamos ter, então, a inversão do verbo to be com o sujeito da oração ali. E a gente precisa utilizar a conjugação do verbo to be adequada para aquele pronome ali, adequada para aquele sujeito, tá? Então, pode ser o is? Não pode. Então, lembra, ó, is é para a terceira pessoa do singular. Pode ter o am? Também não pode.
am para a primeira pessoa do singular. Pode ter o are. Bom, interessante. Are we? Interessante, pode sim. Nós temos aqui a primeira pessoa do plural, então nós temos aqui a conjugação do verbo to be. Pode ser o be? Não, não vai ser o be ali. Pode ser o was? Não pode ser o was. Lembra lá do was? Was é para a primeira pessoa do singular e para a terceira pessoa do singular no passado, tá? Então, alternativa aqui mais adequada, alternativa letra C. Nós somos os azuis ou nós somos os vermelhos, tá? Questão de número 50 aí da prova da ESA. Então, alternativa correta, alternativa letra C nesse caso aqui. Ok, pessoal? Então é isso daí. A gente fez aí as 10 questões de inglês da prova da ESA do ano de 2022. Temos aí uma questão de duas questões, né? Começando aqui com duas questões de interpretação de texto. Temos a questão de plural, que é padrão cair na prova da ESA. Superlativo e comparativos. Comparativos e superlativos também aparecem com frequência, então é importante que vocês saibam. Temos aqui esse caso, né? Esse caso aqui, ele é assim, o caso é o Coringa, né? Que fala sobre esse caso aqui das preposições. Depois de preposições, a gente vai utilizar o verbo no gerúndio. Depois de alguns verbos aqui, também vamos utilizar o verbo no gerúndio. Aqui a gente tem os quantificadores, o many, much, few and little. A gente também tem esses a lots of, plenty of. Temos aqui uma interpretação de texto, que a gente interpreta aí a figura. Preposições, mais relacionada a vocabulário. E aqui a gente tem, ó, essa interpretação de texto e esse verbo to be aqui com pronome, tá? E essa daqui foi bem interessante, porque ela coloca aí vários marcadores temporais aí relacionados a rotinas e ações habituais. Então deu pra gente dar uma visualizada e uma treinada aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.